Olá, somos alunos de Engenharia de Produção da Unesp de Itapeva e o nosso projeto de Laboratório de Processamento de Polímeros é a síntese de poliuretano flexível. O presente trabalho tem o intuito de contextualizar como ocorre a formação da espuma flexível de poliuretano, as reações químicas envolvidas no processo, onde ela pode ser aplicada, além de analisar os resultados obtidos experimentalmente e compará-los com a literatura. A primeira patente que se tem conhecimento a respeito dos poliuretanos é de 1937 e foi feita por Otto Bayer, que foi feita a síntese do material através do diisocianato. Com isso, se deu o desenvolvimento comercial dos poliuretanos, sendo fabricado como adesivos, espumas rígidas e tinta. Atualmente, o poliuretano flexível possui inusitadas aplicações, graças às suas propriedades que incluem baixo peso, boa elasticidade, ótima resistência à fadiga, facilidade de corte e excelente conformação. Dado a isso, ele pode ser usado no setor moveleiro, em colchões e poltronas, no setor de calçados, na fabricação de palmilhas, em brinquedos e ainda no setor automobilístico. Ainda quanto às suas aplicações, podem também ser usados na construção civil, em telhas e painéis de isolamento acústicos e térmicos, em eletrodomésticos, melhorando sua eficiência energética, em embalagens e revestimentos de containers. Para produzir a espuma, são necessárias basicamente duas reações principais e duas secundárias. As reações principais são as do diisocianato com o poliol para formar o uretano e do diisocianato com a água para formar a ureia e liberar o dióxido de carbono para a expansão da espuma. Já as reações secundárias são a do isocianato com os grupos uretanos e ureia para fazer o alofanato e o biureto, respectivamente. A formação do uretano envolve uma reação de adição entre um isocianato e um composto hidroxilado, que é o poliol, responsável pela formação do agrupamento poliuretano, e pode ser considerada como a reação de propagação da cadeia poliuretânica. Quando um isocianato sofre a adição de água, produz ácido carbâmico. Por sua vez, é um ácido muito instável, que dissocia e forma-se o dióxido de carbono, CO2, e juntamente a amina correspondente do composto. O dióxido de carbono, liberado na reação, é a fonte de gases necessária para que haja a formação e expansão da estrutura celular da espuma. Devido à espuma ter células abertas, o gás carbônico é rapidamente substituído por ar. Posteriormente, a amina formada reage com o excesso de isocianato livre presente, formando o grupo ureia, que é altamente polar e geram ligações de hidrogênio intermolecular, que promove a formação de ligações cruzadas adicionais entre as cadeias. A formação do grupo biureto e alofanato tem uma elevada importância nas propriedades mecânicas das espumas flexíveis, pois são elas que inserem reticulações na estrutura do polímero. Ambas as reações são formadas para que possa ocorrer a formação de ligações cruzadas no polímero. O efeito dessas ligações pode ser verificado com o aumento da resistência à atração, à ruptura e o decréscimo no alongamento da ruptura. Os materiais utilizados para a formação do poliuretano flexível nesse experimento foram o isocianato e o poliol, palito de madeira,
copos descartáveis e corantes. Em um copo foi adicionado poliol e isocianato em proporção 2:1, respectivamente, e corante. Tudo foi misturado e alguns segundos depois a reação aconteceu. A mistura se expandiu para fora do recipiente e depois de aproximadamente 5 minutos ela se estabilizou, formando uma espuma sólida. A experiência foi feita 4 vezes e um ponto importante de relatar é o fato do processo ser exotérmico, ou seja, que libera calor, tornando a espuma quente e podendo gerar até queimaduras. Com a limitação de testes para avaliar as propriedades do material em casa devido à pandemia, foi decidido avaliar as características do material através do tato visualmente e comparar com os resultados apresentados na literatura. Os resultados observados no experimento foram que o material é bem maleável, consegue ser dobrado facilmente. Com relação à rugosidade, ele é áspero, não é reflexivo, ele é opaco, é fosco, ele é fraco, uma vez que ao ser aplicado uma força nele, ele rasgou muito fácil. É elástico, pois consegue ser bastante esticado e retornar à sua forma inicial. É um material suave e relativamente leve. Os resultados foram similares aos encontrados na literatura. Conclui-se que, em relação às suas propriedades físicas, observamos que se trata de um material de baixo peso específico, de boa elasticidade, opaco e de fácil conformação. Boa parte dessas propriedades estão relacionadas à formação do dióxido de carbono, o CO2, durante sua síntese, que torna sua estrutura altamente porosa. Os espaços vazios proporcionam a leveza do material e também o torna um excelente isolante, já que o ar aprisionado em seu interior dificulta a passagem de ondas sonoras e calor. Com a síntese deste material, nós pudemos entender melhor como funcionam o seu processo de produção, no qual foi possível correlacionar as propriedades observadas e seu campo de aplicações com as reações químicas de formação de estrutura polimérica.